contemplar o Senhor. Hoje pela manhã, a gente estudando Romanos, aí eu disse para quem estava aqui e vendo o conhecimento que Paulo tinha do Senhor, que inveja que dá. Obviamente inveja santa, né? Que inveja que dá de ver o conhecimento que aquele homem tinha de Deus. E a gente estuda tanto, por mais que estude, não chega nem a 0,1% do conhecimento que aqueles homens tinham de Deus. Davi também. Interessante, eram pecadores do mesmo jeito que nós. Não há nada que os faça diferenciar de nós, a não ser a graça de Deus depositada neles. Só isso. Então esse outro cântico, cadê? Tem um outro cântico aí, vai já aparecer aí. Clica nesse negocinho. Isso. Passa para baixo aí. No meu coração há uma canção. Aleluia. Vamos orar, irmãos. Vamos orar neste momento. Nós não temos hoje, como os irmãos estão vendo, a grande maioria dos irmãos. Muitos viajam por ocasião das festas juninas, muitos viajam para o interior, para a casa de parentes, época de comer pamonha, milho assado. Aí as pessoas vão. É uma festa cultural muito forte no Nordeste, e as pessoas vão para a casa dos parentes, né? Isso é uma cultura muito forte, muito forte. Aí nós estamos só nós aqui, 15, 20 pessoas, mas quem era para estar aqui, está. Não é? Vamos orar. Meu Deus amado, nós louvamos o Teu nome, meu Senhor, porque aprouve ao Senhor se revelar a nós, nos mostrar a maravilha que Jesus Cristo fez ao assumir o corpo humano aqui na terra, ao se dar na cruz pelos eleitos do Pai, e o Senhor nos revela esta verdade maravilhosa, e nos resta lutar com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento para amar o Senhor
glorificar o nome do Senhor, adorar o Senhor na beleza da sua santidade. E mesmo assim, como Daniel em sua oração diz, resta-nos corar de vergonha por saber que não fazemos da forma como o Senhor gostaria de receber a nossa adoração, o nosso louvor. E o Senhor mesmo disse como é que quer, conforme está revelado nas Escrituras, que nem assim nós conseguimos. Pai, perdoa-nos e nos ajuda para que cresçamos cada vez mais no conhecimento do Senhor. E entendo esse conhecimento na mesma graça do Senhor. O Senhor nos qualifique e nos capacite para adorar ao Senhor, de fato, na beleza da sua santidade, em espírito e em verdade. Como o Senhor é maravilhoso. Por isso nós estamos aqui e pedimos a tua graça neste momento em que faremos agora o exame, o estudo, a aplicação da tua palavra, mostrando a justiça do Senhor. Que maravilha! A justiça do Senhor, um de seus atributos, os quais nós estamos estudando aqui a todo domingo. Por isso nos ajuda, Pai querido, nos ajuda, para que o teu nome de fato seja glorificado em nós e através de nós. Assim nós oramos certo de que não temos qualquer mérito nessa empreitada, mas é pelo mérito de nosso Senhor Jesus que nos é acreditado. É em nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Tá, Gilma, pode fechar agora aí. Aí fecha a tampinha aí que ele apaga aí também. Isso. Então, meus filhos, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 37. Nós estamos, tanto na mensagem do boletim, como na mensagem do púlpito, nós estamos falando já há alguns meses, eu acho, já faz mais de mês, sobre Deus, os atributos de Deus. E nós vamos passar vários meses nessa pisada, porque os atributos de Deus são muitos. São muitos os atributos de Deus, e todos são iguais, da mesma essência. Nenhum é maior do que o outro. Normalmente nós gostamos daqueles atributos, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, que coisa linda, a bondade de Deus, ai que maravilha, né? A compaixão de Deus, esses atributos a gente sabe de cor e adora. Agora, quando chega na ira de Deus, na justiça de Deus, no juízo de Deus, aí essa parte a gente não quer não. Mas nós vamos estudar todos eles. E hoje nós vamos falar sobre a justiça de Deus, justiça que nos infunde confiança plena no seu julgamento, porque sabemos que ele é reto. Então vamos ler o Salmo 37, vamos ler só do versículo 4 ao 9. Como os irmãos estão percebendo, eu ainda não estou bom na garganta, já é a terceira semana que esse negócio me pegou na garganta e eu não fico bom. A primeira semana eu fiquei totalmente rouco, não vim para a igreja. A segunda semana eu já vim ainda rouco, e hoje a terceira semana estou aqui rouco de novo. Aí quando sai daqui, sai pior. Aí pega um chuvisco lá fora para entrar no carro. Completa a dose. Daniel e Glaucinha, que estiveram aqui hoje de manhã, pegaram aquela chuvinha na hora de sair, estão doentes em casa. Então, meus filhos, vamos acompanhar a leitura. Salmo 37, vamos ler do 4 até o 9. Diz assim: Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará aos desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Esse salmo todo, irmão, de Davi, é encorajando os irmãos a confiar na justiça de Deus.
Mesmo que a coisa pareça que não está muito justo, Davi está ensinando o tempo todo aquele salmo que os perversos perecerão. Os perversos serão apanhados pelo Senhor. E os seus santos serão exaltados. Muito bem. Então, irmãos, buscando crescer no conhecimento de Deus, sobre os seus atributos que nós estamos estudando, hoje vamos tratar da sua justiça, repito, atributo santo de Deus que engloba todas as outras virtudes, lembrando que os atributos de Deus são todos iguais em essência. Todos eles são da essência do Deus Todo-Poderoso. Não tem atributo maior do que outro de Deus, ou melhor do que outro. Todos são iguais, são da mesma essência de Deus. Nós é que valorizamos mais aqueles que são favoráveis a nós. Ou pelo menos nós pensamos que são. Quando conhecemos o nosso Deus e a sua natureza justa e santa, isso nos infunde confiança plena por saber que o seu julgamento é rigorosamente justo. Quando conhecemos o nosso Deus e a sua natureza justa e santa, jamais questionaremos os seus desígnios, como, por exemplo, ouvimos a todo instante de pessoas ditas crentes afirmando que Deus não é justo em salvar uns e condenar outros. Todos os crentes arminianos dizem isso. Arminianos são os batistas e todos os pentecostais. Então todos questionam isso. Que Deus é esse? Que salva uns e não salva outros, de acordo com a doutrina de vocês presbiterianos. Nossa, não, está na Bíblia. Quem não quiser acreditar, não acredite, mas está na Bíblia de ponta a ponta. Deus escolheu os seus eleitos e pronto. E ponto. Então, irmãos, tais pessoas, ainda que se digam crentes, na verdade não conhecem o Deus Todo-Poderoso, cujo trono tem por fundamento a justiça e o direito, como o salmista diz no Salmo 89, versículo 14. O fundamento do teu trono, ó Senhor, são a justiça e o direito. Então, como é que eu vou julgar Deus dizendo que Ele não é justo em salvar alguns e condenar outros? Quem sou eu mesmo? Como Deus disse a Jó, quem é esse que fala sem entendimento? Quem é esse que obscurece o meu conhecimento? Aí Deus começa a perguntar para Jó, o que é que tu sabe da vida, rapaz? Sabes quem estendeu o céu? Sabes quem faz a onda parar ali na praia? Aí Jó, quando Deus passou uma descompostura nele, ele disse, Senhor, eu te conhecia só de ouvir. Agora os meus olhos te veem. Então, irmãos queridos, nós precisamos conhecer o Senhor e crescer a cada dia no conhecimento do nosso Deus. Ele prometeu abençoar os seus eleitos e ainda que se nos pareça em algumas ocasiões que Deus nos esqueceu, como Israel reclama tanto aqui em diversas vezes, que Ele não nos está abençoando, como Israel reclama tantas vezes, que Israel é que se afastava de Deus e depois dizia que Deus os tinha abandonado. Esse fim de semana agora eu visitei um irmão que se afastou da igreja e a gente conversou sobre isso. Isso acontece em todos os casos. O irmão se afasta da igreja, aí diz que todo mundo se afastou dele. Foi ele que se afastou da igreja, mas diz que o pastor me abandonou. Foi você que abandonou o pastor. Não foi o pastor que me abandonou, foi você que se afastou da igreja. Mas isso é 100% dos casos. O irmão se afasta da igreja por algum motivo, alguma confusão que ele deu causa, detalhe, na maioria das vezes ele deu causa a essa confusão, se afasta da igreja, aí reclama que todo mundo o abandonou. Mas foi você que abandonou todo mundo. Então Israel reclamava muito que Deus me abandonou, Deus nos abençoou. Não, eles é que abandonaram a lei do Senhor. Então, irmãos, nós precisamos saber que quando Deus aparentemente nos abandonou, ou não nos está abençoando, nós é que nos afastamos dele. E quando lembramos que Deus é justo, isso nos infunde confiança plena de que Ele fará justiça a nós e em nós.
Ele fará justiça. Nós precisamos saber disso. Ele não nos esqueceu, não. Ele não nos esqueceu, não. Como ensina o escritor aos Hebreus, Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do vosso amor que evidenciastes para com o seu nome. Hebreus 6:12. Então, às vezes, acontece de pessoas trabalharem tanto na igreja, tão dedicados à igreja, aí, às vezes, por uma confusão, normalmente problema de comunicação, ou falta de comunicação, a pessoa fica insatisfeita e sai da igreja sem botar essa comunicação em dia, ou se afasta da igreja e pronto. Não vem mais da igreja, não trabalha mais, e foi ela que se afastou. Aí diz, todo mundo me abandonou. Problema de comunicação, problema de falta de humildade. Então, os hebreus estavam se afastando da igreja. É esse o contexto que o escritor diz isso. Olha, Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome. Por que vocês estão se afastando da igreja? Como é costume de alguns, ele diz isso. Não se afastem da igreja, como é costume de alguns. Obedecei os vossos guias espirituais. É esse o contexto de Hebreus. Obviamente, o escritor aos Hebreus não está aqui dizendo que nós temos crédito diante de Deus. Não é isso. Não é isso. E sim que Ele nos abençoará como prometeu, porque Ele é fiel e justo no cumprimento das suas promessas. Sejam elas de bênção, sejam elas de maldição. Isso é uma coisa que as pessoas também não sabem, ou fazem que não sabem. Eles acham que Deus é fiel só no cumprimento das promessas de bênção. Não, na de maldição também Ele é fiel. E a maldição é simplesmente se afastar de Deus. Pronto, já começou a maldição. O pessoal tem medo da palavra maldição. Maldição é sinônimo de desobediência, só isso. Desobedeceu, está em maldição. Acabou-se. Tem misticismo nenhum na palavra maldição. Então, queridos, conforme o trecho que nós lemos, nós precisamos nos agradar do Senhor. Nós precisamos nos agradar do Senhor. E para isso precisamos conhecê-lo. A fim de esperar confiantes pela sua justiça. Porque Deus é justo, como Ele prometeu, sabemos que Ele dará a cada um conforme as suas obras. Ele disse isso. Ele disse isso conforme o seu proceder. Seja eleito ou condenado, todos teremos um julgamento justo, recebendo do Senhor galardão, no caso de salvos, ou punição eterna, no caso dos condenados, conforme a justiça de Deus. O versículo 9 que nós lemos aqui diz assim: porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Os que esperam no Senhor são esses que se agradam do Senhor. São os seus eleitos. São os que recebem a revelação. Deste Salmo 37, como eu já disse para vocês, o salmista está encorajando, exortando os santos, o povo de Deus, a confiar na justiça de Deus. Assim como no Salmo 73, que é uma inversão desse aqui, esse aqui é 37, o outro é 73, e é de Asaf, um dos líderes do louvor. Ele se reclama. Por que os justos, aliás, por que os ímpios são gordos, sadios, bonitos, ricos? E eu, chefe do louvor do templo, maior pindaíba. Então, esse coitado entrou em confusão. Mas aí ele diz, mas quando entrei na tua casa, quando entrei no templo, essa névoa escura saiu da minha cabeça, e ele fala lá, quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Minha alma desfalece, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Aí ele diz, ainda bem que eu nem comentei isso com ninguém. Essa estupidez ficou só comigo. Então nós vemos aqui o Salmo 37, o salmista encorajando o povo a confiar na justiça de Deus. E o Salmo 73, vemos o salmista entrar em parafuso, mas ao mesmo tempo lembrou-se. E esse Deus
é a minha herança, é a porção da minha herança, é a fortaleza do meu coração. Ah, irmãos, que coisa linda, que coisa linda. Então, o homem que passou por um momento de dúvidas, pelo fato dos ímpios prosperarem, e ele, um servo do Senhor, passando dificuldade, pela graça de Deus e para o nosso ensinamento. Nos 2 salmos, vemos que os salmistas conhecem o Deus da justiça, mesmo que Asaf tenha passado por momentos de dúvida, Davi também. Foi Davi quem disse a palavra que Jesus repetiu na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Foi Davi quem disse isso. Nos seus momentos perseguido, ele andou durante muito tempo, tanto por Saul como por seu filho Absalão. Foi Davi quem disse essa frase. Obviamente era uma frase já profética para Jesus, e Jesus repetiu na cruz. Então, irmãos, Davi também passou por momentos angustiantes. Aí nós vemos que eles escreveram isso aqui, porque reconhecem o Deus justo, reconhecem a justiça de Deus e glorificam o seu nome por saber que Deus é justo no seu juízo. E que no final premia os seus santos e punha os ímpios, ainda que estes, os ímpios, por momentos possam ter bênção de Deus sobremaneira e nós nem entendamos. Por que esse camarada prospera? Deus faz com que eles prosperem segundo o seu propósito. Uma vez eu perguntei para os irmãos aqui: quantos de vocês alguma vez na vida já orou por Bill Gates? Isso é uma pergunta que a gente faz, mas já sabe que ninguém orou por Bill Gates. Aí eu disse: vocês sabem quantas pessoas esse homem dá emprego no mundo? Inclusive pessoas crentes? Pois é, foi Deus que deu essa prosperidade a ele. Orem a Deus por ele. Aí eu continuei: quantos aqui já oraram por Bashar al-Assad, presidente da Síria? Não precisa responder não, ninguém. Pois é, orem por esse homem. Esse desgraçado é responsável pela morte de 3 milhões de pessoas, sei lá quanto. Orem por ele, porque dele depende o bem-estar do povo. Por isso que a Bíblia manda que a gente ore por todos os governantes. Porque o bem-estar do povo, ou o mal-estar do povo, depende do governante. Vide Venezuela e Brasil. O governante gera, se for um governante, está nos provérbios, o governante ímpio vai fazer o povo suspirar. O governante piedoso vai fazer o povo descansar. Muito bem, meus filhos. Então, olhem só. Nós precisamos saber que a prosperidade dos ímpios vem de Deus, não é de Satanás, não. Tem uns ditos crentes aí, na verdade, uns abestados, que dizem que Xuxa, não sei quem, tem pacto com o diabo. O diabo não dá nada para ninguém. O diabo só quer matar, roubar e destruir. É isso que ele faz. Ele não tem nada para dar para ninguém, não. Ele só tem mentira, engano, engodo. Então, quem dá prosperidade para alguém é Deus. Seja a pessoa satanista, seja o que ele for. Quem dá é Deus, segundo o seu propósito. E Deus pode usar a prosperidade dos ímpios para abençoar os seus santos. Vou lembrar 2 exemplos aqui. Faraó dos tempos de José. Quem foi que levantou Faraó, rei do Egito, rei do mundo naquela época? Deus. Para quê? Para que Israel fosse formado dentro do Egito, na terra de Gósen, sob as bênçãos de Faraó. Na verdade, Jacó foi quem abençoou Faraó. Está lá escrito: Jacó abençoou Faraó. Então Faraó deu a terra de Gósen para Jacó e seus 70 descendentes que chegaram lá, e de lá saíram 600.000. Então Deus deu prosperidade a Faraó para abençoar e formar a nação de Israel. Outro exemplo, nos dias do cativeiro babilônico, Israel quase exterminado, cativo na Babilônia, aí Deus levanta Ciro, um rei ímpio da Pérsia, domina a Babilônia. 70 anos depois, avisado por Daniel que havia uma profecia de Jeremias, o homem acreditou
pronto, então liberta o povo, manda o povo de volta para Jerusalém. Manda reconstruir a cidade, manda reconstruir os muros, manda restabelecer o culto. Um rei ímpio que Deus levantou para ser rei do mundo naquela ocasião, para libertar o seu povo. Então, meus filhos, todas estas coisas se tornaram possível por causa da bênção de Deus na vida de Faraó. Sua nação foi formada sob os auspícios de Faraó. Depois do cativeiro, foram libertados e voltaram para Jerusalém para restabelecer cidade, muro, templo, tudo, culto, sob os auspícios de Ciro, reis ímpios. Ou seja, meus filhos, Deus faz prosperar aqueles sob cujas asas o seu povo é agasalhado. Não interessa se o cabo é crente, não é crente, é o cão, não interessa. Deus é Senhor e é justo. Então, se Ele deu prosperidade a Bill Gates, foi porque tem milhares de crentes ou não crentes que vivem por causa do emprego que Bill Gates criou. Obviamente, estas são situações especiais e outras há na própria Bíblia, em que Deus abençoa o ímpio, fazendo-o prosperar só para destruí-lo depois e mostrar o seu poder e a sua justiça. Outro faraó, o que sucedeu àquele do tempo de José. Estão lembrados, né? Depois que ele morreu, aquele outro faraó não conhecia José e começou a massacrar o povo de Deus. Pois é, está escrito: eu serei glorificado em Faraó. E matou o Faraó e seu exército no Mar Vermelho. Então Deus levantou o Faraó, deu-lhe poder, deu-lhe potestade sobre o mundo, só para matá-lo, para mostrar que eu sou mais poderoso do que ele. Por quê? Porque ele não reconheceu que tudo que ele tinha vinha de Deus. Não deu glória a Deus. Nós temos vários outros casos na Bíblia. Nós temos Herodes, nos dias de Jesus, aceitou a adoração como se fosse um Deus, foi comido de bicho na hora. Os evangelhos contam essa história. Nós temos Nero, no tempo dos apóstolos, uma divindade, suicidou-se. Tantas outras pessoas nós temos. Hitler, quanto poder Deus é esse homem? Suicidou-se. Saddam Hussein, já agora em nossos dias, enforcado. Um homem tão poderoso. Pois é, quem deu aquele poder a ele? Deus. Quem causou ou ordenou ou executou a sua destruição? Deus. Com o mesmo poder que lhes deu para que se sobressaíssem, foi o mesmo poder que Deus usou para destruí-los. Justiça de Deus. Porque eles não deram glória a Deus. Receberam o poder, mas não deram glória a Deus. Não reconheceram. O faraó do tempo de Moisés chegou a dizer: que Deus? Que Deus? Quem é esse Deus? Quem é esse Deus que tu está vindo para? Eu vim aqui, Deus mandou. Que Deus? Quem é esse teu Deus? Não conheço. Deus sou eu, rapaz. E era mesmo, naquela ocasião, os reis eram divindades. Quase todos. Era essa a cultura da época. Então, a pessoa que recebia o reinado, ele normalmente dizia que era filho de um semideus. Não sei quem, com não sei quem. Era um semideus. Aí era uma divindade. Eles acreditavam nisso. Então, meus filhos, justiça de Deus será feita, como nós lemos no versículo 9. Os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Estes homens citados aqui receberam todo o poder de Deus. Não reconheceram isso. Jó é um grande exemplo de receber de Deus o poder, a bênção, e saber que quando vem a desgraça também vem de Deus. Jó, Deus, na sua soberania, resolveu pegar Jó para limão e mandou o diabo. Tem pessoas que dizem que Deus permitiu que o diabo tripudiasse em cima. Permitiu não, ele mandou. Só não lhe tire a vida.
Então, quando a mulher de Jó disse, homem, amaldiçoa esse teu Deus e morre, ele disse, mulher, tu falas como uma louca. Porventura receberemos de Deus o bem, no tempo que a gente era rico. E não receberíamos também o mal, agora nesse miserê. Então ele sabia quem é de Deus o que é mal. Pois então esses camaradas aqui receberam o bem e nem este eles agradeceram, pois Deus lhes mandou o mal. Então, irmãos, sejam quais forem as circunstâncias, sejam quais forem as condições de vida que Deus nos proporciona, ela é justa. Rigorosamente justa. E nós, para a tristeza nossa, conhecemos pessoas, inclusive aqui na igreja, já conversamos, já tratamos desse assunto, pessoas invejosas, que claramente demonstram o seu mal-estar por algum irmão ter posses e ele não. Ou ela não. Já tratamos desse assunto aqui. Pessoas que ficam irritadas e declaram isso porque são pobres. Irritadas porque tem um emprego humilde e o irmão tem um emprego baita do emprego. Dizem isso, chegam a dizer isso. Ou seja, essas pessoas estão criticando Deus. Ao demonstrar a sua insatisfação com a sua vida, com o seu cabelo, ou com o que for, ele está dizendo, Deus não soube fazer não. Deus errou. Esse negócio está errado. Deus errou. É por isso que a Bíblia diz que os maldizentes não herdarão o reino dos céus. Essas pessoas maldizentes estão dizendo, Deus não sabe. A Bíblia diz em mais de um lugar, os maldizentes não herdarão o reino do céu. Por quê? Porque você, quando fica maldizendo o tempo todo, você está anulando qualquer possibilidade de graça de Deus na sua vida. Está tudo errado, reclama de tudo. Deus não sabe. Lembrem, irmãos queridos, de que Deus é soberano e é justo. E não tem que dar satisfação das suas decisões. Não tem que dar. Não tem que dar satisfação sobre como ele distribui a sua graça. Até os dons ele dá conforme lhe apraz. A esse respeito, o Senhor Jesus contou uma parábola de um cidadão que tinha uma vinha. Eu conversei sobre isso um dia desse com o Jackson ali dentro do gabinete. O cidadão tinha uma vinha. Aí, amanheceu o dia, ele precisava de trabalhadores para a vinha, foi lá na praça, 6 da manhã. O dia judeu começa às 6 da manhã. Foi lá na praça e contratou uns camaradas por um salário, um denário. A diária de um jornaleiro. Jornaleiro é o trabalhador diarista. Contratou os camaradas. Um denário. Os caras foram trabalhar. Quando deu 9 da manhã, ele viu que não ia dar tempo, foi lá na praça de novo, contratou outros. Pagar um salário. Os caras foram trabalhar. Meio-dia ele viu que ia faltar, foi lá na praça, contratou de novo outros. 3 da tarde, ele foi lá na praça, contratou de novo outros. 5 da tarde, ele foi lá na praça e contratou de novo outros. Então repare que os que foram 5 da tarde só trabalharam 1 hora. Os que foram 3 só trabalharam 3 horas, porque eu trabalhei só até às 6. Quando chegou na hora de pagar, Jesus diz que ele começou a pagar pelos que começaram a trabalhar por último. Então, os que trabalharam 1 hora só, ele deu um denário. O salário de um dia de trabalho. Os de 3 horas da tarde, ele deu um denário. O salário de um dia de trabalho. O de meio-dia, ele deu um denário. 9 horas da manhã, um denário. 6 da manhã, um denário. Quando os caras receberam das 6 da manhã um denário, disseram, isso não é justo. Isso não é justo. Aqueles camaradas trabalharam 1 hora só e ganharam um denário. E nós trabalhamos o dia inteiro e ganhamos um denário. Como disse, o que é que vocês têm com isso? O que é que vocês têm com isso? Eu contratei todos vocês por um denário. O dinheiro é meu e eu faço dele o que eu quiser. Eu não estou sendo injusto com vocês, não. Não foi isso que eu combinei com vocês? Mas o desgraçado do ser humano pecador se acha com direitos que ele não tem.
O homem não fez nada errado. O que ele prometeu, ele pagou. Então, isso é para mostrar como nós não entendemos de justiça e Deus entende. Deus é justo. Está em Mateus 20, essa história. A ordem de Deus, irmãos, é: em qualquer circunstância, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Versículos 4 e 5 que nós lemos. Quando conhecemos o nosso Deus, jamais ousaremos imaginar que Ele é injusto, ainda que vejamos os ímpios prosperarem e nós não. O Senhor é justo na distribuição da sua graça e a nós cabe-nos apenas ser gratos por tudo que dele recebemos. É justo. O que recebemos do Senhor é a medida exata. Ainda que nos pareça injusto receber tão pouco com relação ao que recebem os ímpios. Ainda que por vezes sejamos até humilhados pelos poderosos deste mundo, pelos nossos patrões, pelos nossos chefes, aqueles que são servidores públicos. Quando conhecemos o nosso Deus, que é justo, devemos confiar e Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Versículo 6. A justiça de Deus nos infunde plena confiança de que o que está acontecendo conosco é rigorosamente justo. Quando não agimos assim, isso é a evidência clara de que não conhecemos o nosso Deus. E para minha tristeza, para a tristeza de todos os profetas do Velho Testamento, para a tristeza do Senhor Jesus diante de Jerusalém. Ô Jerusalém, como eu quis te agasalhar como a galinha faz com os pintinhos debaixo da asa, e tu não quiseste. Tu matas os teus profetas. Como todos os apóstolos, assim é qualquer pastor fiel. Que tristeza por saber que os irmãos da igreja não sabem quem é Deus, em sua maioria. Em sua maioria, os ditos crentes de qualquer igreja, esse em sua maioria é mais de 90%. Tem uma ligeira noção, muito epidérmica, muito superficial, muito rasteira de quem é Deus. O Deus, na verdade, é um Deus manufaturado por eles mesmos. É um Deus formatado por eles mesmos, domesticado por eles mesmos. Um Deus que é seu servo. Não é o Deus da Bíblia. Não é o Deus da Bíblia. Então agrada-te do Senhor. Para eu me agradar do Senhor, eu tenho que conhecê-lo. Para fazer a vontade do Senhor, eu tenho que saber qual é a vontade do Senhor. E como é que eu vou saber essa vontade? Está revelada na Bíblia. Eu preciso estudar a Bíblia. Vocês sabem o que eu luto aqui há 10 anos para ensinar a Bíblia a irmãos que não querem estudar nem aprender. Vocês sabem disso. Irmãos, ainda que nos pareça injusto trabalhar de sol a sol, nós temos aqui pessoas nessa condição. Trabalha tanto, corre tanto, luta tanto e não vê resultado. Meu Deus, eu estou dando murro em ponta de faca, como se diz. Eu estou olhando para vocês duas aqui. Então, eu sei que é a realidade de vocês. Então, irmãos, a gente acha que o que é que está errado? Não tem nada errado. E se tiver o errado, é você. Sem nenhuma dúvida, não é Deus. Sem nenhuma dúvida, não é Deus. Trabalhar de sol a sol, ganhar um salário que mal dá para sustentar as nossas casas, enquanto vemos nossos patrões ímpios cada vez mais ricos,
às custas do nosso trabalho, inclusive. Pois é, mas qual é a ordem de Deus nesse caso? Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho. Está escrito, por que não obedecemos a Deus? Não é isso que a gente faz aqui? De vez em quando eu trabalho tanto, eu corro para um lado para o outro, não sei o quê. Olha, e o homem não paga hora extra, não. O homem explora a gente. Mas é assim mesmo. Estão esquecidos que o mundo jaz no maligno e que nós estamos nesse mundo? Esqueceram isso? Não. Então pronto, lembre que o que está acontecendo com você é justo. Deus está no controle. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. O homem está enricando as tuas custas, ele é mais rico, ele tem o melhor emprego. Não te irrites. Não te irrites, não te impacientes, abandona o furor. Certamente isso acabará mal. Versículos 6 e 7 que nós lemos. Versículo 8. Deixa a ira. É claro, nós somos pecadores e ficamos irritados, impacientes. Esse emprego não dá. Não dá, mal está dando para eu sustentar meus filhos. Lute, se qualifique, busque um emprego melhor. Não vai abandonar seu emprego por causa dessa merreca que eu estou ganhando. Isso é um insulto a Deus. Foi Ele que lhe deu esse emprego. No momento presente, irmãos, temos que passar por todas estas situações. Elas estão rigorosamente sob o controle de Deus, sob a direção de Deus. E sabemos que Deus é justo e que haverá um dia de julgamento. Por isso, Ele diz, deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal. Deixa Deus tratar disso. Ele mesmo disse, a mim me pertence a vingança. Haverá o dia do julgamento. No momento presente, as coisas nos parecem sem rumo, nos parecem injustas, nos parecem erradas. E isso é fruto do pecado sob o qual jaz o mundo, ou no qual jaz o mundo. 1 João 5,19. O mundo inteiro jaz no maligno. E é por isso que ele é contra nós. Mas vem o dia, e já está próximo, quando Deus endireitará todas as coisas. Inclusive nós fazemos parte desse endireitamento do mundo. Jesus disse na cruz, está consumado. Disse, eu ficarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Espírito Santo virá e fará morada em vocês. Ele vos conduzirá a toda a verdade. Ele vai orientá-los. Pois bem, os crentes de Deus, são a prova viva de que Deus está endireitando a sua criação e que quando Jesus vier, Ele realmente remirá toda a criação. Toda a criação será redimida. E já começou. Os crentes são a prova disso. O crente é para ser alguém para falar sobre isso. Que Jesus virá para resgatar toda a criação do Pai, para remir toda a criação do Pai. Ele vai endireitar tudo. Ele vai vencer todo o pecado. Não haverá mais pecado. Não haverá mais isso. Todo o povo será santo. E o crente verdadeiro vai dizer, eu sou a prova. Olhe para mim. Olhe para mim. Eu sou a prova de que Deus já está fazendo isso. Olhe para mim. Eu era um pecador como você, mas Jesus me resgatou e pode fazer isso com você também. Não vai dizer e quer fazer isso, é mentira se você disser isso. Você não sabe. Diga que Ele pode fazer isso com você também. Não há pregação mais poderosa do que essa. Nenhuma pregação pode ser mais poderosa do que essa. Na sua vida
mostrando para o camarada que eu sou um santo. Olhe para mim. Olhe para mim. Eu ainda não estou, como Paulo diz, perfeito, mas estou caminhando para a perfeição na condução, na direção do Espírito Santo que em mim habita. Irmãos, uma vez um gerente geral disse para mim, na frente de todos os outros gerentes de uma agência centro grande, ele disse na frente de todos os outros: só tem um gerente aqui, é Juarez. O resto faz de conta. Fiquei morto de vergonha, sem saber o que dizer. E disse na hora: chefe, eu não faço isso para lhe puxar saco ou para ser agradável ao Senhor. Eu faço isso porque eu sou crente. Eu faço isso para agradar ao meu Deus. Eu tenho que ser melhor do que esses outros mesmo. Irmãos, como o apóstolo Paulo afirmou aos atenienses, que não entenderam nada e mandaram ele embora, o Deus justo estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Atos 17:31. Como nós sabemos, esse varão é o nosso Senhor Jesus, em quem depositamos a nossa total confiança e esperança de que Ele virá para nos buscar. Naquele dia, toda a injustiça dos homens será reparada pela justiça de Deus. Aí nesse dia, queridos, não há mais a menor dúvida de que os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam pelo Senhor, esperam no Senhor, possuirão a terra. Assim fará o nosso Deus justo. E porque conhecemos que Deus é o Deus da justiça, Ele é a justiça, temos confiança plena de que assim será. Por isso, resta-nos conhecer o Senhor e continuar crescendo no conhecimento do Senhor a cada dia, a fim de que nos agrademos cada vez mais dEle, enquanto Ele satisfaz ao desejo do nosso coração, e nós descansamos nele, certo de que, conforme a sua justiça, Ele fará todas essas coisas, não exatamente por nossa causa, mas por causa do seu nome, por causa da sua justiça, por causa da sua promessa, e Ele fará isso em nós, por nós e através de nós, para louvor da sua glória. É por isso que nós temos que crescer no conhecimento de Deus, conhecer todos os seus atributos, louvar a Deus na beleza da sua santidade, por saber que estamos nas mãos de Deus. A Ele, pois, toda a glória. Amém.